Então, pensando nesse quadro geral aí da educação, nós pensamos no jogo, né? Vamos começar então a falar sobre o jogo Maratona de Leitura de Boquinhas. Então, o jogo Maratona de Leitura de Boquinhas, ele surgiu justamente de um questionamento nosso. Eu estava aplicando o método das boquinhas com meus 2 filhos, né? Tenho 2 filhos disléxicos, e aplicando com eles, eles começaram a ler, mas eles liam de forma bem lenta, tá? Então, quem não já teve esse problema da criança ler silabando, né? Então, a criança lê, a palavra é boquinhas, boquinhas, e aí não consegue juntar. No final, quando você pergunta que palavra que você leu, ele, eu não sei, né? Quem já teve esse problema aí? Sinaliza aí quem já teve esse problema. A partir, vocês vão sinalizando, então, a partir disso aí, eu pensei, o que é que eu faço para que eles estejam estimulados a ler de forma mais rápida, né? Porque falar, né, eu quero mais rápido, ou eu só quero quando você fechar todo na cabeça, que é uma das técnicas que nós usamos, né? Então, primeiro você vai fechar na sua cabeça, você só vai falar depois que tiver tudo fechado com significado na sua cabeça. Porque boquinhas não existe. Então, o que é boquinhas? Não sei. Então, boquinhas. Então, agora sim, agora tem um significado. Mas, mesmo assim, eu precisava de um estimulador maior, para que ele realmente sentisse, assim, porque já que tem dificuldade, então, para eles é muito difícil. Então, o que é que eu vou fazer para que isso se torne motivador para eles? Aí eu lembrei de um utensílio que eu tenho aqui no consultório, que na época eu jogava com outro jogo, e que esse utensílio eu percebo que é um utensílio que as crianças gostam muito, tá? Que são as ampulhetinhas, tá? Então, tá aqui as ampulhetinhas. Então, na hora, eu disse, gente, e se eu tiver algo mais concreto? Porque o tempo é algo abstrato. Então, uma criança com TDAH tem muita dificuldade de tempo, né? De perceber o tempo. Então, se a ampulheta, como ela tem a areia, ela marca o tempo de forma concreta. E foi aí que eu disse, pronto, eu vou tentar aqui. Peguei algumas palavras e eu tinha ampulheta de 1 minuto, e coloquei aquelas palavras e eu disse a eles, olha, eu vou distribuir essas palavras, vocês vão ter 1 minuto para ler essas palavras. Quem lê em 1 minuto, você leva a palavra para si, marcando o ponto. No final, nós vamos ver quem é que leu mais palavras. Nossa, isso virou na mesma hora, assim, essas crianças se motivaram a fazer, a ler e a tentar fazer isso de forma rápida, de uma forma, assim, que para mim foi, gente, que motivação. A gente percebeu claramente, assim, as crianças riam, as crianças gritavam, elas se empenhavam em fazer essa leitura rápida. E foi aí que eu, conversando com a Renata, com a doutora Renata Jardim, eu mandei esse material para ela, e ela disse, não, isso aqui é um material muito bom, e foi assim que nasceu o jogo Maratona de Leitura de Boquinhas. O jogo Maratona de Leitura, ele está incutido nele, apesar do usuário final não saber, né, desses pressupostos teóricos, mas ele tem vários pressupostos teóricos com base científica que justifica cada uma das peças que ele tem e como ele está estruturado. E aí foi nosso segundo objetivo, né, nós discutimos nessa live, porque eu sei que algumas pessoas já estão usando o jogo e têm algumas dificuldades, não sabem como aplicar ou ficaram na dúvida. Então, nós vamos discutir isso aqui agora, tá? Então, o jogo, tá? Esse daqui é um jogo fechado. Ele vem com 2 ampulhetas, tá? Inicialmente, como eu falei para vocês, ele nasceu com a ideia de palavras. Então, ele vem fechadinho, ele vem assim, tá? Tudo destacável. E eu vou mostrar o material depois de destacar. Ele começou com palavras, e com as palavras, quando a primeira ideia, eu comecei a encontrar palavras simples,
E então nós pensamos em ampliar essa questão de palavras simples e trabalhar com palavras de... Quando eu falo nós, eu e a doutora Renata Giardini, e nós pensamos em trabalhar com palavras mais de média complexidade e palavras de maior complexidade. E foi assim que começou o jogo, tá? Então, no jogo, já vou mostrar para vocês como é que ele vem. Então, aqui vem a cartela sem destacar, tá? E depois você vai destacar a cartela com as palavras. Pega aqui e já aqui a cartela, que você vai destacar, tá? Você vai tirar as palavrinhas e você vai ter palavras nesse formato. Então, como é que se joga esse jogo assim, de forma mais inicial, tá? Começando a jogar. Então, nós usamos a ampulheta de 1 minuto, tá? E aí nós podemos colocar... existem várias formas de jogar. Você pode colocar 3 palavras já expostas para a criança, e a criança tem que ler em 1 minuto. Se nesse 1 minuto ela conseguir ler uma palavra, ela fica com uma palavra como ponto. Se ela conseguir ler 2 palavras, 3 palavras. E depois ela tem que esperar o oponente dela, e no final ela vai contar quantos pontos cada um fez, ok? Mas tem uma outra forma também. A outra forma é você deixar todas as cartas viradas e a criança vai ter 1 minuto para, em 1 minuto, ela virar a maior quantidade de cartas que ela conseguir ler. Então, ela vai ter que virar, vai ler, maçã, ela leu, ela pega outra, tá? E boia, é assim, ela vai lendo, ela pega outra até fechar o tempo de 1 minuto. Fechou 1 minuto, então passa para o seu oponente ler. É uma outra forma de fazer o jogo. Ok, Léa, boa noite. Seja muito bem-vinda. Sinaliza de onde é que você é, por favor. Então, essa é uma das formas mais iniciais de fazer o jogo. O jogo, junto com a cartela de palavras, as cartelas são 3 cores. Então, nós temos a cartela verde, que são as palavras mais simples, tá? A cartela amarela, que são palavras mais complexas, curtas, e temos a cartela vermelha, que são de palavras mais complexas, compridas, palavras grandes. Junto com a palavra, então, nós pensamos por conta da questão da interpretação, porque não adianta só a criança decodificar, então, inicialmente, nós pensamos também em ter uma cartela com as imagens, ok? Então, a cartela amarela vem com as palavras que estão, né, marcadas em amarelo, vem com a cartelinha amarela, que também, então, Léa de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, então seja bem-vinda, Léa. Então, essas palavras, a criança, ao ler, ela tem que mostrar a palavra que ela leu. Então, ela leu tesoura nesse 1 minuto, então ela vai tirar a palavra, vai ler, ela tirou tesoura, e ela tem que mostrar na cartela. Então, ela tem 1 minuto para ler palavras e mostrar na sua cartela. Ok? Então, Camille também está entrando. Olá, Camille, boa noite. Seja muito bem-vinda. Nós já estamos falando aqui sobre o jogo, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida da aplicação do jogo Maratona, vocês vão sinalizando para a gente, ok? Nós estamos aqui justamente para discutirmos essas questões. Então, podem sinalizar. Então, né, essa foi a forma que nós começamos o jogo, com palavras. E já ampliamos quando pensamos em palavras simples, e aí começamos a trabalhar com palavras mais complexas e inserimos nisso as imagens. Porém, as imagens, elas devem ser trabalhadas só no início do jogo, justamente para que não haja memorização, tá? Então, e o objetivo desse primeiro trabalho com as palavras é justamente fazer com que a leitura, que no início ela geralmente é feita pela rota fonológica. O que é a rota fonológica? É a rota onde a criança faz justamente o que eu falei lá no início, boquinhas. Então, ela precisa ainda juntar as sílabas para essas sílabas juntas, elas se integrarem em uma palavra e assim elas terem acesso ao léxico ou algo com significado. E isso realmente é um processo difícil, porque quando chega no final, muitas vezes, por isso que ela já esqueceu,
porque já dificulta por conta da memória de trabalho ela fechar e ter um significado. Então, essa leitura vai ficar uma leitura truncada, com pouca fluência. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa leitura, que é a leitura fonológica, ela avance para ser uma leitura lexical. E o que é a leitura lexical? É a leitura que a criança, ao bater o olho, na criança, adolescente, adulto, ela já acessa o léxico, ela acessa o significado da palavra, que é justamente quando nós fazemos, né, nós pedimos, quando eu falei atrás, para que a criança faça a rota fonológica mentalmente, mas que ela exercite o cérebro a levar, ou quando ela emitir a resposta, ela já falar com o significado, justamente para que ela aprenda a usar a rota lexical. Então, esse é o objetivo primeiro desse trabalho com palavras. Então, Letícia, Lidiane, então, sejam bem-vindas. Nesse primeiro momento do jogo, vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Querem que fale mais sobre alguma coisa, uma rota de leitura, algo assim? Ou nós passamos adiante? Quando nós, então, falamos, né? Então, estou esperando vocês responderem, mas enquanto vocês respondem aqui, quando nós começamos a trabalhar com essas palavras, aí veio a sugestão, né, de doutora Renata, e foi, então, passado para pensar em trabalhar com frases. Acho que a Camille, né? Eu acho que é a Camille que colocou, que está como Pedro Gamer, o login, e disse, não sei se já foi falado, mas por que são usados tipos de letras diferentes? Ok. Então, nós pensamos da seguinte forma, Camille, eu acredito que seja Camille, você pode colocar aí realmente se o seu nome é Camille. No início, nós colocamos, quando eu coloquei, né, isso aí foi uma sugestão minha mesmo, nós sabemos, aqui acontece muito na clínica, eu tenho crianças que elas são alfabetizadas em um tipo de letra, e ela sabe ler um tipo de letra, mas não sabe ler o outro tipo de letra, ok? Então essa sua pergunta foi muito boa, porque justamente justifica por que quatro tipos de letras. Sim, é Camille. Você é de onde, Camille? Sinaliza pra gente, por favor? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ele foi alfabetizado pela letra bastão, mas ele já está no segundo ano, ele já deveria ter acesso a outro tipo de letra, mas ele não consegue. Então, aqui eu estou no cérebro também trabalhando esse pareamento. Inclusive, você pode, se a criança tiver dificuldade de trabalhar com as 4 letras, os 4 tipos, você pode, com a sua regrinha que você recebe no jogo, você pode aqui, ó, cobrir e deixa só a letra, o tipo de letra que você quer trabalhar, tá? Ou você pode usar esse outro quadrinho aqui, tá? E você vai aqui, ó. Você fecha só marcando qual tipo de letra que você quer trabalhar. Ou então, se você quiser trabalhar justamente para que a criança consiga perceber que a palavra é a mesma, independente da forma como ela é traçada. Sim, a Camille, multiplicadora do Rio de Janeiro. Oi, Camille. Então, seja bem-vinda, porque pelo login eu não consegui identificar você, tá? Então, dessa forma a gente trabalha esse pareamento, para que a criança comece a perceber que, mesmo sendo tipos de letras diferentes, a palavra é a mesma, tá? Então, por isso que nós colocamos esses 4 tipos de letras. Ok, Léa pedindo para explicar a questão de ler com significado. Então, Léa, é muito comum, né? Muitas crianças, elas aprendem a decodificar, e eu estou falando isso de crianças com dislexia, crianças com autismo também. Muitas vezes ela lê muito bem, então ela olha aqui relógio, mas ela não entende ou não consegue dizer que isso aqui, relógio, é relógio, né? Esse relógio aqui, tá? Então, muitas vezes ela decodifica. Tem crianças que aprendem a ler, principalmente autistas, pela memória visual. Então, ele memoriza a palavra. Então, às vezes, eu já tive vários casos de autistas que os pais diziam assim, olha, mas ele lê tudo. Mas, na verdade, ele não lia tudo. Ele tinha uma quantidade de palavras memorizadas enorme. Ele tinha, por conta de muitas vezes o autista ter essa facilidade de memória, ele tinha um acesso, uma quantidade de palavras memorizadas muito grande. Mas ele não lia com significado, tá?
Então, por isso que nós pensamos, né, por isso os tipos de letras diferentes e por isso que nós colocamos a cartela com o significado, para poder realmente a gente entender, a gente realmente perceber se a criança está lendo com o significado aquilo que, né, ela decodificou. Por isso nós usamos a cartelinha com as figuras, com as imagens. Ok? Mais alguma pergunta, dúvida sobre isso? Alguma questão também que vocês podem não ter entendido, que nós estamos aqui disponíveis para responder. Uma outra forma também que eu usei para jogar, com algumas crianças, eu fui marcando tipo bingo com a caneta. Isso aqui é plastificado, então você pode marcar, fazer um X e depois você apaga. Tá? Então, você pode também, ao tirar, você não só apontar, mas você pode fazer um X na palavra-chave. Então, quem marcar primeiro a cartela ganhou. Você pode jogar dessa forma também. Ok? E sempre nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com ampulhetinha de 1 minuto. E para melhorar essa questão da interpretação, tá? Em que nós começamos a trabalhar com frases. Lembrando também que o jogo, apesar de o nome ser maratona de leitura, ele também tem a parte de escrita, que você pode adicionar como pontuação. Oi, Márcia, também multiplicadora. Muito obrigada, Márcia. Seja muito bem-vinda. Então, para a escrita também, vocês recebem esse bloquinho no jogo e tem a lista para a escrita de frases e tem também para a escrita de palavras. Quando a criança estiver já lendo bem, você pode adicionar algo a mais para fazer pontuação. Então, a pontuação, depois que ele faz a leitura das palavras, no tempo da ampulheta, ele vai escrever de memória, ele não pode olhar novamente a palavra, ele vai escrever quais foram as palavras que ele leu. E no final do jogo todo, nós vamos corrigir e ver realmente quem escreveu mais palavras corretamente. Então, é um outro dificultador para a criança e também já trabalhando a memorização na escrita também. Ok? Podemos passar para frases, alguma pergunta? Vou beber uma água aqui. Vamos passar para o trabalho de frases, tá? Deixa eu pegar aqui a cartela com as frases. Vocês vão receber no jogo vocês recebem algumas cartelas, né, com imagens. Essas cartelas, então, nós pensamos, quando eu falo nós, eu e a doutora Renata, em não fazer como essa daqui que era colada, mas ela fazer destacável. Por quê? Justamente por causa da quantidade de estímulos para crianças que têm maior dificuldade visual, as crianças autistas, crianças disléxicas. Então, por isso, essas cartelas são destacáveis, ok? E aí, vocês recebem no jogo... Deixa eu pegar. Então, aqui. As cartelas com frases. As cartelas com frases, nós usamos a mesma lógica. Então, nós começamos com a cartela verde, com frases simples. Então, a menina passeia com seu cachorrinho, tá? Então, como é de início da alfabetização, nós trabalhamos também com os dois tipos de letras, que é a letra bastão, né? E a letra cursiva. Ok? Então, tanto você pode trabalhar com apenas a letra bastão, dependendo se a escola, muitas vezes tem escolas que alfabetizam só com a letra cursiva, então você tem a possibilidade de trabalhar só com a letra cursiva, e você tem a possibilidade de fazer com que a criança entenda que dois tipos de letra escrevem a mesma coisa. Se tiver dificuldade pela questão visual, de estimulação, a criança se atrapalhar, é só usar a régua e você vai cobrir uma das frases, né? Se você está trabalhando só com letra bastão, ou se você está trabalhando só com a letra cursiva. Então, na verde, igual com um monte de palavras. Na verde, palavras, frases simples. Por exemplo, a menina passeia com seu cachorrinho, tá? Nós buscamos fazer, até pegando as palavras, quando eu pensei as frases, o que foi que eu fiz com as frases? Eu usei dessas palavras que estão da cartela verde para criar frases na cartela verde de frases. Eu usei palavras da cartela amarela para criar frases
da cartela amarela, ok? Então, a menina passeia com seu cachorrinho. Observe o seguinte, que tem frases muito parecidas. A menina passeia com seu cachorrinho ou a menina dá banho no seu cachorrinho, tá? Então, por que isso? Nós vamos ver o seguinte, justamente porque nessa fase de leitura é muito comum a criança pegar uma palavra que ela já sabe e ela deduz a partir de uma imagem. Então, por exemplo, ela pode conhecer a palavra menina e pode conhecer a palavra cachorrinho. E ela pode achar que essa frase é igual a essa aqui. Então, nós trabalhamos, aí tem a imagem da menina, por exemplo, com o cachorrinho, tá? Vou destacar aqui para vocês. Então, tem a imagem, a menina passeia com seu cachorrinho, e tem a imagem, a menina dá banho no seu cachorrinho. Então, você pode dificultar para a criança. Tudo vai depender desse jogo, como eu falei para vocês no início, ele é um jogo de muitas possibilidades, que você pode usar ele de muitas formas. Então, você pode usar ele destacando as duas frases e entregando as duas imagens para ele relacionar, né, ou apontar, dizer qual é a frase correspondente. Como você pode botar 4 figuras, para ele tirar dessas figuras as duas. Você pode trabalhar com várias figuras e frases diferenciadas. Você pode trabalhar com uma frase com um significado e outra totalmente diferente. Então, isso aí você vai organizar de acordo com o seu planejamento. Como até no de frase, no de palavras, eu já trabalhei assim. Por exemplo, eu trabalho com uma dupla de crianças, sendo que uma criança está no nível de leitura de palavras simples e a outra já está no nível de palavras complexas. Então, eu posso dar a cartela de palavras simples para uma criança e a cartela de palavras complexas para outra criança. Então, eu posso trabalhar com níveis diferentes no mesmo jogo, tá? Dúvidas até aí, pessoal? Então, aqui, né, as frases, sinalizem aí as frases, as dúvidas de vocês. Aqui a cartela com frases, com palavras mais complexas, mais frases pequenas, curtas. A partir daqui, já se espera que a criança esteja lendo com maior fluência material impresso, então só está em letra já, a letra impressa de livros normais, ok? E aqui também já frases mais complexas e maiores, tá? O pai do Leandro usa um celular para falar com seus amigos. E tem a frase logo embaixo. Os amigos trocam mensagens engraçadas no celular. Então, por celular. Então, observe que é uma troca, uma mudança de significado muito pequena. E a criança vai precisar, adolescente ou até adulto, ele vai precisar perceber essa mudança pequena para poder identificar qual é a imagem, a figura correta. E também você vai poder usar para dificultar, né? Então, você pode utilizar a sua tabela de frases. A criança, adolescente, né, que estiver trabalhando, você pode pontuar de acordo. Você vai colocar 1 minuto, tá? E vai entregar a frase a ele, e ele em 1 minuto ele vai precisar ler a frase e corresponder ao seu significado, por exemplo. Depois dele fazer isso, da mesma forma como nós fizemos com as palavras, ele vai pontuar. Depois que leu a frase, ele, de memória, trabalhando memória, ele vai escrever essa frase e no final do jogo, quando vai pontuar geral, é que nós fazemos a pontuação de leitura e depois fazemos a pontuação de escrita. Eu vou fazer isso tudo de uma vez? Não. Isso aqui eu vou aumentando o nível de dificuldade dele a partir do nível que ele vai desenvolvendo, do nível que ele vai realmente ficando mais craque, vamos dizer assim, né? Então, Camila está perguntando a partir de que momento a escola pode utilizar esse jogo. Esse jogo, principalmente o de... Você pode começar com o nível de palavras a partir de 5, 6 anos, primeiro ano, dependendo, claro, do nível da sua turma, dependendo de como é a dinâmica da sua classe, ok? Mas a partir do primeiro ano você consegue jogar já, né, esse material. E é interessante
que ele ficou um jogo que ele começa, vamos dizer assim, lá desde o primeiro ano, quando a criança começa a ser alfabetizada, e acabou que ele foi caminhando por todo o processo de alfabetização. Então, nós pensamos inicialmente em palavras, mas aí já viemos para um nível maior de leitura, que é o nível de frases de níveis diferentes. E quando nós chegamos nesse nível, aí nós questionamos, né, de ser, por que não, então, nós passarmos para texto? Né? Então, percebam que o jogo ele foi crescendo aos poucos. E nós pensamos, por que não passar para textos? E aí, como nós sabemos que um leitor fluente, ele deve ler no mínimo 100 palavras por minuto, então veio a ideia de vamos fazer um texto de 100 palavras, com palavras simples, tiradas desse grupo de palavras verde, tá? E nesse grupo de palavras verdes, nós vamos tirar essas palavras, vamos construir um texto com palavras simples de 100 palavras. Porque se essa pessoa conseguir ler esse texto no tempo da ampulheta de 1 minuto, significa que ele já é um leitor fluente. E isso, depois, isso aqui pode ser utilizado até para avaliação, né? Então, às vezes a gente sente falta de material que consiga ter realmente 100 palavras para poder ver se a pessoa consegue ler 100 palavras por minuto. Então, aqui eu tenho o uso da ampulheta e eu posso tanto medir isso ao nível de avaliação, como estimular a criança, que é esse o tempo que ela precisa, adolescente, né? Criança, adolescente, adulto, que é esse o tempo que ele tem que ler esse texto. E aí nós vamos passar para os textos. Então, nós temos 3 textos de 100 palavras, justamente para que não haja memorização, tá? Então, aqui o texto 1, o acampamento, o texto 2, os bichos da Bia, e o texto 3, um dia feliz. Nós buscamos escrever textos que fossem unissex, que fosse motivador para os dois sexos, né? Então, esses são os textos de 100 palavras. E a partir do momento que a gente começou a fazer 100 palavras, sim, por que não fazer um texto um pouco mais complexo, de 200 palavras, tá? E colocando palavras um pouco mais complexas. E então, usando o material da cartela amarela, da cartela amarela aqui. Usando, por isso que eles têm a cor similar. Então, usando palavras da cartela amarela, nós construímos os textos de 200 palavras, tá? Que é Aventura na Floresta, Uma Amizade Verdadeira e Um Dia no Céu. E então, foi aí que nós pensamos em trabalhar com ampulheta de tempos variados. Então, nós inserimos a ampulheta de 3 minutos, tá? Então, na ampulheta de 3 minutos, eu já vou usar tanto para esse texto de 200 palavras, como nós temos aqui textos dissertativos, argumentativos, que são para pessoas já adolescentes, com um nível de escolaridade maior, para trabalhar também usando palavras das cartelas vermelhas. Aí nós temos textos, que é o texto 1, os avanços da tecnologia, benefícios ou malefícios, nem todos os dias são cinzas, e Micaela sobreviveu. Posso trabalhar com outros textos? Pode. Esses aqui são para o jogo inicial, mas você pode aprofundar isso aqui depois. Perguntas, pessoal, comentários, para nós seguirmos adiante? E agora eu vou explicar sobre as nossas reguinhas. Eu já citei vários momentos aqui de uso dessa régua aqui, não é verdade? Mas eu vou dar uma outra função para essa régua aqui agora para vocês, tá? Perguntas, comentários, para nós seguirmos adiante? Vamos lá, estou esperando vocês. E eu vou começar a falar das reguinhas aqui enquanto vocês escrevem as perguntas. Agora que eu vi que a Maria do Carmo falou que adora essa flexibilidade nas maneiras de jogar, as crianças adoram. Sim, Maria do Carmo, nós pensamos realmente nessa flexibilidade, até para que o jogo depois seja bastante explorado, né? Você pode trabalhar com as crianças bastante em níveis variados, e uma mesma criança você pode aplicar o mesmo jogo de uma forma diferente de jogar em um outro momento. Se for na clínica, em uma outra sessão, você pode usar o jogo de forma diferenciada, e na escola também. E eu digo que essas são as formas que nós pensamos, e eu tenho certeza que vocês
podem criar ainda outras formas de jogar. É um jogo que está muito aberto para possibilidades. Então, todos os materiais Boquinhas, eles têm essa perspectiva. A gente vê em todos os jogos essa perspectiva de estarem abertos para quem está manipulando o mediador, ele fazer outras ideias, outras coisas, né? Outras trabalhar, inclusive, com outras habilidades que, às vezes, nós, quando criamos o jogo, não percebemos. E cabe a vocês também nos sinalizar, nos escrever, mandar um e-mail, falando sobre as outras possibilidades que vai enriquecer ainda mais o material. Olha, a Maria do Carmo dizendo que usou o jogo em forma de desafio. Um grupo de 3 pré-adolescentes, eles adoraram. Eu posso realmente também afirmar, Maria do Carmo, que assim, o uso também desse jogo em grupo, assim, inclusive esse jogo pode ser usado só com terapeuta, tá? Para quem trabalha em clínica. Ele em grupo, ele em sala de aula, ele com mais crianças, ele na sua casa, ele pode ser jogado com você adulto e a criança, por exemplo, você pode, como adulto, jogar, né? Se você é um leitor, se é adulto, um leitor fluente, você pode jogar com a sua ampulheta de 3 minutos, usando esse texto mais amplo, e a criança está com palavras. Como eu falei, ele pode ser jogado em níveis diferentes. E com o terapeuta, o que é que eu fiz quando eu não tenho outra criança para jogar, né? A ideia que eu usei é a seguinte: você tem 1 minuto para ler 3 palavras, por exemplo. As palavras que você não ler nesses 3 minutos, o ponto vem para mim. E eu posso ampliando isso aos poucos. Agora, hoje, você vai ter 5 palavras para ler em 1 minuto. Então, as palavras que você não conseguir ler nesses 5 minutos, vem para mim, para o terapeuta, tá? E aí, no final, nós contamos quantos pontos eu ganhei como terapeuta e quantos pontos ele ganhou. Para nós, como terapeuta, é um excelente recurso, porque você pode sinalizar a evolução. Então, por exemplo, em uma sessão, essa criança, você ganhou dela, né? Vamos dizer assim, que de 20 palavras, ela leu 5, né? E você ficou com 15 pontos. Em outra sessão, ela já leu 7 e você diminuiu. Em outra, ela já estava 10, 10. Então, você vai percebendo, você vai registrando e vai percebendo com dados a evolução dessa criança. Também uma outra forma de jogar que eu já fiz e que deu super certo. E até porque ela não quer te dar ponto, então ela busca realmente isso, motiva que ela leia, porque ela não quer dar ponto para você. Então, para ela não te dar ponto, ela precisa ler rápido. Outra forma também que eu usei que deu super certo. Comentários, pessoal? Eu vou para a regrinha, tá? Então, nós pensamos o seguinte: a leitura, ela, muitas vezes, a criança, não sei se vocês já aconteceram com vocês, eu tenho certeza que já, da criança ler e ela fazer o seguinte, ela vai ler, ela faz isso com a cabeça, tá? Então, ela acompanha com a cabeça. A leitura não é para ser acompanhada com movimento de cabeça. A leitura é para ser feita por um movimento que nós chamamos, o nome é movimento sacádico. O que é o movimento sacádico? É um movimento que os nossos olhos fazem ao percorrer a linha no texto. Muitas crianças com dislexia, principalmente, elas têm muita dificuldade nesse movimento sacádico. Crianças com TDAH, por exemplo, numa frase, deixa eu pegar aqui uma frase mais complexa. Você já viu aquela criança que vai ler e pula a linha? Né? É porque muitas vezes ela tem dificuldade em movimento sacádico. Ela vai, ou então ela faz o seguinte: o pai, ou ela precisa do dedo para seguir, ou então ela começa a ler o pai do falar com seus amigos. Ela está lendo uma linha e pula para outra linha. Né? Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão sem som? É isso? Ô, Lucas, alguém está sem som? O Lucas está sinalizando que ele está sem som? Alguém está sem som também? Sinalizem, por favor, se alguém está sem som, além do Lucas. Então, tá normal. Então, Lucas, vocês estão escrevendo aí, o Lucas vai acompanhar que o som está normal. Né, algum problema no equipamento dele. Então, nós estamos falando sobre o movimento sacádico. Então, essa régua é justamente para
Ok, então o som está normal. Tá. Então, para o quê? Para a criança, inicialmente, treinar os olhos, tanto para a questão do déficit de atenção, que às vezes a criança faz todo um olhar muito generalizado, então ela vai focar, vai aprender a focar o olho, ela vai aprender com isso a focar a atenção para cada palavra, e aos poucos ir treinando esse movimento e ampliando a sua capacidade de movimento ocular. Então, nós temos a primeira régua, que é essa aqui, tá? Então, essa régua, que também tem uma técnica em boquinhas que nós usamos, chamada técnica close. Então, essas técnicas aqui que nós estamos falando são técnicas que você vê nos cursos de boquinhas. Então, a técnica close é uma técnica usada em boquinhas, que de forma simples, mas nos cursos você vai ver mais aprofundado. Justamente o close é o quê? Você fechar o olhar em uma determinada palavra. Então, você só pode, se você está lendo o pai, então você tem que falar o pai totalmente, para depois você ir para outras palavras. Então, essa janelinha é para ir fechando e fazendo com que a criança vá percebendo a questão da palavra, tá? A janelinha é essa aqui. Tem uma outra janela, que essa daqui você pode ir trabalhando com poucas palavras, a janelinha menor, e aí já tem a janelinha maior, que ela já envolve maior segmentação, pegando maior um ambiente, vamos dizer assim, maior de leitura, tá? Então, também é para o nível vai evoluindo, ok? Então, essas regrinhas servem para isso. Além de você fechar, né? Se você está trabalhando com determinado tipo de letra, você fecha, e também quando é a leitura de frases, e também na leitura do texto, você pode fechar o segmento, tá? Então, no texto mesmo, que a dificuldade vai ser maior ainda, que às vezes a criança está em uma linha, quando você vê, ela já está na linha de baixo ou numa linha muito embaixo. Aqui, essa reguinha vai ajudar ela a trabalhar o movimento sacádico e fechar o material ou a linha que ela está lendo. Ok? Alguma dúvida sobre as reguinhas? E nós vamos para essa aqui, né? Então, você pode ter pego esse jogo. O que é essa reguinha aqui? Tá falando no manual tá explicando, mas às vezes você realmente pode ter dificuldade. Então, eu já dei vários usos dela aqui, para você cobrir palavras, focar, ajudar a criança a focar, mas também ela vai servir para algo que é super importante para o desenvolvimento da leitura lexical, ou uma leitura também, que a gente chama de uma leitura mais dinâmica, de uma leitura com uma fluência muito maior, tá? Então, nós vimos que a leitura fonológica é essa leitura que a criança precisa fechar sílabas, então ela vai lendo de acordo com as sílabas, ela vai ler relógio, relógio, depois ela fecha. A leitura lexical, ela já fala relógio, ela bate, é aquela leitura que a gente faz realmente com fluência. Só que o nosso cérebro, a gente pode ir estimulando o nosso cérebro a fazer esse fechamento de forma mais rápida ainda. Como? Inicialmente, fechando um terço da palavra. Então, se você fecha um terço da palavra, você vai forçar o seu cérebro a fazer a gestalt de fechar a letra. E com isso, você vai conseguir ler de forma muito mais rápida. Você vai iniciar fechando um terço, depois você vai fechar a metade, até chegar a um ponto que você vai deixar só um terço da palavra. Com letra bastão é mais difícil de fazer esse tipo de leitura. Essa leitura, ela é mais indicada para você fazer com a letra de forma minúscula, ok? Pode ser feito com qualquer letra, mas só que geralmente é mais com letra de forma minúscula, que realmente é a letra dos impressos normais, dos jornais, dos livros. Então, essa régua ela serve para isso também, que vai fazer com que, por exemplo, quando se chega ao nível de texto, e você consegue fechar aqui um terço da linha e conseguir ler rápido, então isso indica que você já está com um nível de leitura muito bom. E você está no nível de começar um processo de leitura já dinâmica.
ok? Dúvidas, pessoal, nós apresentamos o jogo, tá? Eu quero que vocês coloquem aí a opinião, nós já estamos terminando, concluindo aqui, nós já temos 1 hora, então nós estamos concluindo a nossa live, então eu quero que vocês coloquem, né, dúvidas ainda que tiverem, alguém que aplicou e possa sinalizar para a gente o que aconteceu, como foi, além de Maria do Carmo, que já sinalizou aqui. Se realmente, né, a proposta do jogo é melhorar a fluência de leitura, ele foi pensado sempre com esse objetivo, né? E depois nós inicialmente pensamos o objetivo inicial, de leitura inicial, e ampliamos isso para todos os níveis, praticamente até a fase adulta, ok? Então, dúvidas, comentários, opiniões, pessoas que já aplicaram o jogo, para nós, esperando vocês falarem aí para nós concluirmos a nossa live. Então, não sei, infelizmente, o que aconteceu com o Lucas Peixinho, provavelmente algum problema no equipamento dele aqui. Eu não sei se eu fiquei com alguma pergunta de vocês sem responder. Deixa eu dar uma olhada aqui. Algum comentário para nós concluirmos, pessoal? Enquanto o pessoal vai finalizando, então nós começamos falando sobre a leitura, que a leitura começa com uma leitura de mundo, até chegar a uma leitura de interpretação realmente de palavras, né, de letras. Então o processo de leitura ele é bastante amplo e ele precisa realmente ter técnica, ele precisa de método, ele não pode ser feito de qualquer forma, porque é um processo complexo, então ler não é algo simples, é algo complexo, é algo que demanda muito em várias áreas do cérebro para poder ele ser efetivado. Então, daí ele precisa realmente de técnica, ok? Então, a Maria do Carmo falando que o jogo é muito bom, dá várias possibilidades de uso, ok? A qualidade ficou excelente, obrigada, Maria do Carmo. Então, é muito importante esses retornos de vocês para poder nós estarmos sempre pensando material, sempre realmente buscando fazer algo bom para todos, ok? Tanto para aplicação na escola, na clínica e também, como eu venho falando, também os pais podem usar o seu tempo de jogar, o seu tempo de brincar com seu filho desse material. Então, vai estar, ao invés de estar tomando lição, entregando um livro para que a criança leia, e ele ali falando, fala devagar, eu quero mais rápido. Você pode estar estimulando ele de forma de jogo, jogando com ele, e todos vocês se divertindo e aprendendo. Então, esse também é uma dos nossos objetivos com esse material, ok? Lembrando que esse material você pode ter acesso pelo site de Boquinhas, www.metododasboquinhas.com.br. O nome do jogo é Jogo Maratona de Leitura de Boquinhas. E também você pode ter acesso aos diversos cursos de Boquinhas que você vê lá na página, no site, que tem cursos espalhados aí pelo Brasil todo, para você aprender mais sobre esse método, que realmente vem ajudando e muito na educação de todas as nossas crianças, adolescentes, e melhorando o nível de alfabetização do nosso país. E fora do país também, né? Porque nós temos Boquinhas em Portugal. Ok? Então, vamos concluindo. Agradeço a todos vocês que participaram da nossa live, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pelos comentários, pelas dúvidas também, por vocês estarem presentes, realmente colaborando e também fazendo a diferença na educação do nosso país, ok? Muito obrigada, pessoal. Vou concluir, tá bom? Tchau.